Recebemos hoje, na CDL, o candidato a prefeito de Uberlândia, Wallace Alves, do PSOL, para compartilhar suas propostas e esclarecer as principais dúvidas de nossos associados e daqueles que nos acompanham em nossos canais de comunicação. Bem-vindo, candidato. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Uberlândia, boa tarde, a CDL. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui debatendo ideias, né? Que é o mais importante, fundamental na eleição. Primeira pergunta. Quais são os principais problemas e desafios da cidade de Uberlândia? Se eleito, como você pretende enfrentá-los? Uberlândia é uma cidade que foi construída historicamente para ser marginalizando determinadas camadas das pessoas. Geralmente, a população que é negra, que é periférica, ela foi construindo bairros para jogar a população para essas bordas propositalmente. Isso tornou uma cidade que é uma verdadeira coxa de retalhos, né? Você tem uma cidade que os meios urbanos estão completamente desocupados, casas que não têm funcionalidade, que só servem para aumentar a especulação imobiliária. Isso é um problema que nós temos que atacar e começar principalmente desmontando privilégios de um núcleo pequeno da população, que são os multimilionários, detentores de grandes patrimônios, que conseguem influenciar nas políticas públicas para que essa população não seja contemplada. Então nós não temos uma cidade que garanta moradia, a população não tem a dignidade, e isso é um diagnóstico muito sério, porque Uberlândia nem figura entre as 20 maiores cidades do país, mas já teve uma das maiores ocupações da América Latina. Então isso nos mostra que o povo não está tendo o básico, que é a dignidade para viver e para morar. Sem essa dignidade de transitar pelo território através de um transporte público que é caro, ineficiente e lotado, sem ter essas condições, a população não alcança comércio, não alcança capacidade de compra, de renda. Então ela não contrata serviço, ela não consome dentro da cidade, e isso faz com que, novamente, a gente tenha um desafio dobrado para o micro e pequeno empreendedor, para o prestador de serviço, e esse diagnóstico já está muito claro no nosso país, né? A maioria das micro e pequenas empresas, elas declaram falência e já encerram suas atividades no primeiro ano de exercício. Então nós temos que conter esse dano social, principalmente pensando que o micro e pequeno empreendedor é aquele trabalhador que ousou ter uma ideia, investiu nessa ideia, nesse potencial criativo, e a partir disso está gerando riqueza para circular na cidade. Então, quando a gente garante um programa de geração de renda que transfere dinheiro dos cofres públicos direto para a população, a exemplo, por exemplo, do Bolsa Família, a gente já viu que o retorno econômico é muito benéfico para a nossa economia, principalmente a economia local. Evita de ficar patrimônio acumulado nos bolsos de uns ou outros, para distribuir esse dinheiro entre a população, e com isso a gente tem uma perspectiva de que o povo passe a consumir mais, estimular o comércio local, o comércio de bairro, e com isso gerar mais emprego. A gente sabe que quem gera emprego é o micro e pequeno empreendedor nesse país. Então a gente tem que vencer esses desafios combatendo privilégios, estabelecendo dignidade, dando direito à moradia, estabelecendo políticas de educação e saúde realmente universais para a população, que é só assim que a gente consegue gerar e girar riqueza, e riqueza onde interessa, que é entre a população, principalmente a população periférica. Segunda pergunta. O Brasil não tem um ambiente propício para quem deseja empreender. No entanto, é a iniciativa privada a principal responsável pela geração de renda e emprego no país. A pandemia agravou essa situação desfavorável, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, dos setores de serviços e comércio. Considerando a autonomia do município, se eleito for, quais ações você poderia implantar para minimizar essa situação? Os setores de serviços e comércio são os setores que mais geram emprego, e no diagnóstico de 2019 isso ficou muito claro. Então, nós temos isso em dados para comprovar que é nesse setor que a gente tem que investir quando a gente pensa em gerar riqueza e gerar renda na cidade. A gente tem que começar atacando a problemática do imposto. Nossos impostos, eles são completamente desbaseados. A gente tem uma carga tributária grande a nível de país, mas quando a gente vai analisar o recorte onde essa carga tributária incide, ela é sobre o consumo. A gente basicamente arrecada no ICMS. E o ICMS é o imposto que incide em cima do alimento das pessoas, em cima do combustível, em cima de todos os bens, remédio, em cima dos bens
que as pessoas precisam para o básico e subsistência. Então nós precisamos mudar esse recorte, essa maneira de organização da nossa arrecadação para colocar os custos onde são justos. Hoje os grandes patrimônios não pagam imposto condizente. Essa que é a realidade. Nós precisamos de uma política de IPTU progressivo que isente o micro e pequeno empreendedor e as pessoas periféricas de pagar imposto, simplifique, desburocratize algumas das regulamentações que podem ser simplificadas no serviço público para ajudar com que essas pessoas tenham mais rapidez e consigam uma produtividade de maneira eficiente para gerar riqueza na comunidade. Principalmente pensando no papel do poder público, o que nós podemos fazer pelos micro e pequenos empreendimentos. A Lei 123 de 2006 já estabelece que o micro e pequeno empreendedor tem que ter tratamento diferenciado. Ele tem que ter garantias do Estado e essa lei precisa ser cumprida de fato. Como é que a gente cumpre essa lei? Lá estabelece que licitações até R$8.000, quer dizer, que compras e serviços da Prefeitura, da administração pública em até R$8.000 não precisa de licitação. Então, nós queremos, na nossa gestão, estimular que o poder público contrate com o micro e pequeno empreendedor, que ele compre alimentos orgânicos dos assentados, da pequena propriedade rural, para circular nas feiras da cidade, para alimentar na merenda, para ir para os hospitais, para ir para o presídio. Então, nós temos que pensar em comprar, o Estado tomar esses serviços e esses produtos diretamente com quem produz aqui na nossa terra, para garantir que esse recurso e essas riquezas fiquem aqui conosco. Então, o principal pilar da nossa gestão é estabelecer aquilo que já está no papel. A gente não precisa inovar ao ponto de pensar em políticas que estão fora da Lei 123 de 2006, porque se ela fosse cumprida de fato, com certeza os nossos trabalhadores da micro e pequena empresa já estariam em outra situação. E pensando num recorte que é pior ainda, mais precarizado, os ambulantes e feirantes da cidade, que também estimulam o comércio. A gente tem que regulamentar e criar espaços para que essas pessoas consigam desenvolver as suas atividades com dignidade e com trabalho digno, decente e justo, como deve ser. Terceira pergunta. Quais são os seus projetos para desenvolver o município, diminuir o desnível social e proporcionar mais qualidade de vida para a população? Isso é muito importante. Não existe uma cidade que se desenvolve sem combater privilégio e sem combater a desigualdade social. A mamata precisa acabar com quem realmente acumula todos os recursos e essa desigualdade social garante com que a nossa economia nunca deslanche. O Brasil é sempre o país do futuro, a nossa cidade é sempre a cidade do futuro, mas esse futuro não chega porque nós não garantimos agora, no presente, as condições mínimas para que as pessoas consigam, atingir esse patamar de produção, de dignidade, de instrução e de acesso à saúde pública. Então, eu estou propondo, nós do pessoal temos esse compromisso de colocar a renda social para transferir recursos da prefeitura diretamente para a população, um projeto robusto de moradia, aluguel subsidiado, regularização das ocupações e tarifa zero no transporte público. Muita gente pode pensar, nossa, mas como isso é caro, como é que você vai fazer isso? Não tem dinheiro para isso. Sempre tem dinheiro para atender aquelas necessidades de um pequeno conglomerado, para socorrer o banqueiro ou para socorrer a indústria, a grande indústria multimilionária dos amigos do prefeito. Nunca tem dinheiro para gastar com o povo. Imposto é para gastar com o povo, porque quando você garante ao povo o poder de compra, a renda, a dignidade e a instrução, nós, como sociedade, ficamos mais ricos. Então não tem como pensar, enquanto essa cidade for desigual, do jeito que ela é, enquanto ela continuar com estruturas racistas, opressoras, que exclui a comunidade LGBTQIA+, que coloca as mulheres em trabalhos não remunerados, em jornada dupla de trabalho, a gente não vai garantir riqueza e que seja uma riqueza universal. Então nós queremos garantir dentro da administração pública, uma gestão democrática, com poder popular, que gaste dinheiro com o povo, que deixe os serviços públicos mais fortes e mais eficientes, que invista em todas as estruturas públicas de cultura e de lazer, principalmente para a nossa comunidade periférica. A gente levando dinheiro onde não está, levando recursos para desenvolver o povo como um todo, a gente garante de fato que a gente tenha uma sociedade eficiente, que produza comércio, que gere riqueza, que tenha
a capacidade de se especializar para prestar um bom serviço, e é esse o futuro que a gente quer para Uberlândia. Você falou uma questão aí na sua fala que é essencial, presidente. Não existe uma maneira de desenvolver a economia sem desenvolver a questão social, sem combater privilégio e sem acabar com a desigualdade social. E o pequeno e microempreendedor faz parte dessa base. Como eu disse, é o trabalhador que ousou, né? Então, como parte dessa base, as nossas políticas são para vocês, são para estimular esse perfil de trabalhador. Nesse momento, eu gostaria que o candidato fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente o espaço para estar contando as nossas ideias aqui na CDL, saudar a professora Liliane, a nossa candidata a co-prefeita, juntamente comigo. Nós temos esse projeto de revolução da política a partir de novas atitudes, a partir de novas posturas e novas ideias. A gente não aceita o apoio dos multimilionários, dos latifundiários, daqueles que, com a sua ordem econômica, conseguem, desde sempre, comprar os rumos da política. As nossas ideias, propostas e sonhos não estão à venda. E, nesse sentido, o pessoal teve a ousadia de colocar uma mulher feminista, professora de História na rede pública, para ser a nossa co-prefeita, e colocar um homem negro, gay, revolucionário, para estar aqui e falar aquilo que muitos outros não podem falar, porque se falar, perde a eleição. A gente quer ganhar ganhando, a partir das ideias, falando aquilo que é necessário e nos colocando ao lado daqueles que de fato produzem, daqueles que de fato têm coragem para poder mudar a cidade. Então, quero pedir que você deposite o voto nas suas ideias, que faça um voto de ideia, ideológico, né? E não votar sempre no menos pior para tentar tirar A ou B, porque muitas vezes você troca 6 por meia dúzia. A gente precisa de uma cidade que mude radicalmente essas estruturas, que no campo institua zonas livres de agrotóxico, que freie a devastação ambiental, que pense que nós precisamos dos bens ambientais como a água, o ar puro, o acesso ao solo, o solo agricultável sobretudo, zonas verdes, áreas verdes, zonas livres, porque a partir disso a gente garante futuro e garante que nossas riquezas não sejam esgotadas para que poucas pessoas acumulem riqueza, acumulem capital para si. A gente precisa socializar essa potência que é a Uberlândia. E, por último, combater opressões. A nossa cidade sempre foi muito racista. Quem conhece a história de Uberlândia sabe que tinha uma rua que só podia passar preto, outra rua que só podia passar branco, e vestígios disso duram até hoje. E o nosso pequeno empreendedor de periferia, a cabeleireira, o açougueiro, o dono da mercearia, eles são da nossa comunidade periférica e negra. E eles estão empreendendo com criatividade e esforço e gerando emprego. Nós temos que ter esse olhar social, racial e econômico, e principalmente sustentável. Sem esses pilares, a gente não evolui como cidade e continua mantendo todos os privilégios, todas as regalias para um pequeno grupo, um pequeno conglomerado que desde sempre mandou no nosso futuro, mandou no nosso destino, mas agora nós temos a oportunidade de dizer que nós queremos algo diferente. Então, agradecer e saudar esse espaço, agradecer você pela atenção e acreditar que é possível uma política diferente. Agradecemos a presença do candidato e desejamos boa sorte em sua campanha. Obrigado. Muito obrigado.